partida sem vitórias no Brasileirão. Vamos ouvi-lo a partir de agora. Parte desse novo tropeço diante do torcedor, justamente com esse pensamento, né, de que o estádio cheio poderia vir a ser o fato novo que faltava para o time manter a concentração. Queria que você avaliasse um pouco esse cenário que para o torcedor que veio para o estádio hoje passa a ficar desesperador no Campeonato Brasileiro. Obrigado. O torcedor fez sua parte e muito bem feita. Nós ficamos devendo mais uma vez. Nós temos que assumir tudo isso. Não tem que ficar passando panos. A responsabilidade é nossa. Eu acho que um time onde o nosso goleiro praticamente não fez uma defesa dentro da partida, tinha a obrigação de tentar algo diferente para que pudéssemos finalizar a partida. Essa é a realidade. Mais uma vez, nós estamos devendo ao nosso torcedor em razão daquilo que nós procuramos fazer na primeira etapa, de uma maneira correta, jogando praticamente todo o tempo dentro do campo adversário e mais uma vez faltando o principal, a definição, a finalização do resultado. Então você outra vez sai frustrado porque em uma jogada nós acabamos perdendo a possibilidade de uma vitória. É impressionante isso acontecendo, porque é um fato que vem se repetindo, em vários jogos aconteceram, é o que mais nós estamos dando atenção, mais estamos treinando, mas a bola parada tem nos tirado aí uma possibilidade real de estarmos bem melhor no campeonato. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o começo do time no segundo tempo. Isso também tem chamado a atenção porque você já falou sobre a bola aérea e um pouquinho antes do gol me chamou a atenção que você na beira do gramado estava desesperado pedindo para o time sair de trás. O que você conversou nesse intervalo com o time para você ficar ali desesperado e vendo que seu time não conseguia jogar no segundo tempo? Obrigado. É que você está vendo o que tá desenhando na partida. Você tem sensibilidade para poder entender com 2 minutos de jogo aquilo que é um novo desenho para um reinício muito diferente daquilo que foi no tempo inicial. Então, assim, você percebe isso muito rápido e tenta refazer algumas coisas ali. Que esteve ao nosso alcance, tentando mudar alguns posicionamentos, adiantar um pouco mais a nossa equipe, que foi tudo que nós fizemos na primeira etapa. E é impressionante que na virada dos tempos nós temos aí deixado pontos importantíssimos. Isso aí tem nos penalizado consideravelmente. A gente pensa, repensa, analisa, reanalisa, é falta disso, é falta daquilo, mas um time que produz, como nós produzimos mais uma vez na primeira etapa, como foi na altitude há poucos dias atrás, como foi no jogo do Grêmio há uma semana atrás, é impossível. Então você fica preocupado com essa repetição de resultados e com alguns pontos que são distantes daquilo que é a normalidade de uma equipe. Isso daí sim preocupa bastante. Nós estamos trabalhando de todo jeito para que possamos superar esse momento e vai acontecer. Dorival, boa noite. De alguma forma você acredita que o fator anímico também tem pesado? O fato de não conseguir segurar alguns resultados, criar, mas não conseguir reverter isso em bons resultados, em vitórias, também tem pesado nisso, também tem trazido uma pressão, não só para você no comando do time, mas também para o elenco dentro de campo. Isso tem deixado os jogadores com nervosismo acima do normal, pela situação, pelo contexto geral? Eu acho que não existe uma situação como essa. Senão ela começaria a acontecer a partir do momento que nós tivéssemos feito o gol. Fizemos o gol, aí sim, animicamente você vai se resguardar, você vai se fechar um pouco mais para jogar por uma bola ou algo desse tipo. E não foi isso que nós vimos. Ao contrário, nosso time continuou buscando, trabalhando bola com paciência. Tivemos muitas coisas positivas dentro da partida. Outra vez, tranquilidade, troca de passes. A equipe do Curitiba marca muito bem, se posiciona muito bem.
duas linhas ali defensivas, com jogadas de velocidade e transição que poucas equipes conseguiram anular como nós anulamos. Aliás, durante os 90 minutos. Mas, infelizmente, o nosso retorno acabou nos penalizando outra vez. E isso vem acontecendo com frequência. Então, assim, o animicamente seria a partir do momento do nosso gol. Por isso que não dá para aceitar uma situação como essa, entendeu? E é muito difícil para a gente tentar entender aquilo que se passa. Porque a equipe que joga, com a troca de passes que nós tivemos, número de passes, percentual de tempo que nós ficamos em cima praticamente da última linha adversária, jogando na frente da área, nós necessariamente, obrigatoriamente, nós teríamos que ter tido uma condição um pouco diferente. Dorival, boa noite. Você tem como característica nos seus trabalhos de chegar e conseguir organizar e retomar um caminho, né, nos clubes e no São Paulo nas suas duas passagens anteriores. O que você acha que está faltando nessa sua terceira passagem, ou que está te atrapalhando, talvez, para que você ainda não consiga engrenar esse trabalho à frente do São Paulo? Olha, se eu tivesse essa solução, eu já teria resolvido o problema. Nós estamos trabalhando de todo jeito, e olha que nos preocupando com tudo que vocês imaginem e o que possa estar sendo elaborado pelo time adversário, nós estamos pensando. Nós fazemos assim alguns tempos muito interessantes, outros nem tanto, porém um pequeno erro, um erro mínimo nosso está nos tirando pontos importantes, e geralmente esses erros têm acontecido com frequência em bolas paradas. É uma pontuação, o gol com o Flamengo, o gol com o Grêmio, o gol de hoje, o gol... tem mais um gol aí que ficou pelo meio do caminho, enfim. Isso aí tem nos dificultado, tem criado uma situação muito desconfortável para uma equipe que tem praticamente o domínio da partida. Se nós pegarmos aí todo o primeiro tempo dos nossos jogos, ou os primeiros tempos dos nossos jogos, nós veremos aí que a equipe se impõe, que a equipe joga, que a equipe domina, que a equipe consegue criar, consegue pressionar seu adversário. E de repente, na virada do tempo, acaba acontecendo. Eu só vejo um caminho que é continuar o trabalho e cada dia mais, com mais atenção, com mais preocupação, com mais concentração, para que possamos atingir o nosso melhor. Dorival, boa noite. Bruno Gilfredo aqui na frente. É claro que a bola parada te preocupa, e eu imagino que isso você consiga trabalhar no dia a dia, mas, por outro lado, trabalhar essa volta do segundo tempo, eu acredito que seja uma missão um pouco mais difícil, né? Porque é tudo muito subjetivo, assim, você não sabe exatamente como o adversário vai voltar, você não sabe exatamente o que está acontecendo com os jogadores para eles voltarem tão diferentes para o segundo tempo, mas como que você acha que pode encontrar uma solução para esse problema, que talvez não seja só de campo e bola, mesmo não sendo logo depois do São Paulo fazer um gol, mas é sempre no mesmo momento do jogo? Na sua carreira, você já teve que lidar com isso em alguma outra oportunidade? E como que você acredita que pode resolver esse problema, que é pouco palpável? Não é uma bola parada, não é um lance específico, é uma questão muito, muito, muito específica desse São Paulo agora. Bem, que tem acontecido com frequência, mas mais uma vez eu pontuo a vocês. Se fosse uma situação anímica, com certeza, na minha avaliação, ela aconteceria a partir do momento que você fizesse o gol. Então você automaticamente correria totalmente fazendo ou tendo uma reação totalmente diferente daquilo que vinha acontecendo até então. E não é isso que nós vimos. Nós fizemos o gol, mantivemos a nossa postura, jogamos no campo adversário, nós estamos pressionando, nós estamos roubando bolas, nós estamos obrigando a equipe do Curitiba, praticamente tocou na bola muito menos do que a nossa equipe. E então não foi isso que aconteceu. Agora, os retornos de tempos, isso aí realmente tem acontecido com frequência.
E não é falta de preparar, não é falta de avaliar, não é falta de analisar o que o adversário possa mudar para que venha um pouco mais para cima. Não é... Nós, em momento nenhum, nós pedimos para a nossa equipe baixar as linhas para que nós possamos estar um pouco mais próximos na marcação. Jamais eu faço isso, porque eu não gosto disso. Eu quero ver a minha equipe sempre jogando para frente. Mas realmente, isso aí tem nos tirado pontos importantes e geralmente acontecendo do 0 até os 15 minutos das segundas etapas. Dorival, aqui, na saída do campo, o Caleri reclamou muito daquele lance aos 44 do segundo tempo, né? De um suposto pênalti do Keno em cima dele. Eu queria saber se você concorda com o Caleri, se você também tá bravo, se acha que foi pênalti. E outra coisa, Dorival, você é um técnico relativamente... Sempre passou pra gente que é um técnico relativamente tranquilo, né? Mas hoje a gente viu mais agitado no campo, né? Você passou pra gente, pelo menos aparentou, estava mais nervoso que o normal. Eu queria saber, você, como treinador, com esse jejum, como é que você trabalha a sua cabeça, Dorival, para que o seu nervosismo, a sua ansiedade não passe isso para o grupo? Como é que, nesse momento, você trabalha o seu psicológico, Dorival? Eu sou bem tranquilo, eu tenho consciência daquilo que está sendo feito, realizado, tenho certeza que nós teremos coisas boas ainda esse ano. As coisas não aconteceram ainda como nós gostaríamos, mas nem por isso a equipe tem deixado de tentar e buscando fazer o certo, o correto. Eu acho que nós não estamos distantes aí de um acerto, mas isso não importa, o que nós queremos é o resultado positivo. O desequilíbrio ali fora, às vezes, é muito em razão da falta de coerência. E aí eu não vou questionar se a arbitragem acertou, errou em determinado lance ou não. Isso daí não compete a mim. Mas o que tira um pouco, e isso acontece não só comigo, mas com meus companheiros adversários também da mesma forma, é a falta de critérios que existem. Então, essa falta de critério, ela acaba desarticulando qualquer profissional que esteja ao lado do campo. E isso vem acontecendo também com muita frequência. Nós não nos definimos em situações semelhantes, geralmente acontecendo nas mesmas partidas, com atuações ou atitudes completamente diferentes e distintas para lances muito semelhantes. Isso daí sim, eu acho que abala não só Dorival, mas qualquer um. Dorival, boa noite, tudo bem? Giovanni Chacon, Jovem Pan. Você teve um período de pausa de Copa do Mundo para trabalhar esse elenco, você chega um pouco próximo dessa pausa, até é difícil fazer uma avaliação do trabalho antes dessa pausa para trabalho. Você fez ali os seus treinamentos, talvez tenha tido mais tempo do que uma pré-temporada de fato. Mas o São Paulo continua pecando, principalmente o que já foi abordado de segunda etapa, né? A transição da primeira para a segunda etapa, talvez falta físico, falta tática, técnica, não sei o que falta, talvez você também ainda não tenha descoberto. Queria que você falasse se esse tempo não foi o suficiente, foi o suficiente, o que mudou desse começo de trabalho para agora, essa segunda metade de ano, e quando você deu essa resposta anterior, você falou que ainda prevê coisas boas nessa temporada. O que seria, na sua visão, coisas boas para o São Paulo? Boas atuações e melhores resultados. Inclusive, fazendo de tudo para que possamos ainda brigar por um título que é uma possibilidade real que nós ainda temos. Vai depender naturalmente de não repetirmos aquilo que nós temos feito em alguns momentos e que possamos consolidar um pouco mais esses resultados que têm acontecido. Uma equipe que joga da maneira como nós temos jogado, na maioria das partidas, mas muito em razão de primeiros tempos e boa parte do segundo. Não é uma equipe que deixa de estar treinada. É uma equipe que tem controle do jogo. É uma equipe que sabe o que quer. É uma equipe que se posiciona muito bem. Nós temos tomado gols praticamente em todas as partidas, mas na maioria deles, mais uma vez, eu pontuo que a bola parada tem feito uma diferença muito grande e nos tirado a possibilidade aí
de resultados. O que eu vejo é que nós aproveitamos muito bem esse período, muito bem. Ainda que os resultados, que seriam aquilo que marcaria muito mais o trabalho de todos, não tenham aparecido, e isso eu reconheço e dou a minha palmatória. Eu sou responsável por isso. Mas sou muito sincero, a equipe está buscando, a equipe está trabalhando, a equipe botando a bola no chão, a equipe inicia a maioria dos resultados. A sustentação é que tem nos pesado muito. Dorival, boa noite. Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Na última partida contra o Bolívar, você completou 100 jogos, né, à frente do São Paulo. São 3 passagens diferentes. Queria ouvir de você o que representa o São Paulo na sua vida e se por tudo que tem acontecido, não só dentro da falta de resultados, mas fora de campo também, todo o contexto que o São Paulo vive, é a sua passagem mais desafiadora pelo São Paulo? Obrigado. Não, eu acho que mais desafiadora foi a de 2017. Para mim representa muito poder estar num clube como São Paulo pela 3ª vez. Eu continuo fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor dentro dessa equipe. Tenho um carinho muito especial e um agradecimento ainda maior a tudo que eu recebo do torcedor são paulino. Nesse momento eu estou em débito com o torcedor e eu tenho convicção e certeza disso, mas nós estamos trabalhando muito para que isso seja revertido. E o torcedor sabe que tem uma pessoa aqui que está à frente, que está muito preocupada com a situação, mas ao mesmo tempo também muito confiante que tudo isso possa mudar em algum momento. Dorival, boa noite. Wilson Soto aqui da Rádio Z. Minha pergunta é em relação ao Rian Francisco, que volta depois de muito tempo em relação ao São Paulo, sobre ele, a sua escolha dele para entrar durante o segundo tempo e não André Silva ter sido relacionado. O que passa essa escolha? O Rian Francisco vai ganhar mais oportunidades com você nessa temporada? Vai ganhar, tem qualidades, tem condições. Eu botei esse garoto hoje numa fria, a gente precisando ganhar o jogo, não tem um outro caminho. Eu gostaria de estar com um resultado já montado para que ele pudesse ir entrando aos poucos, tanto ele quanto o Gustavo, os outros meninos que aí estão, que com certeza vão ter uma oportunidade, mas aqueles que me mostrarem alguma coisa vão ocupando seus espaços. E esses meninos têm evoluído ao longo desse processo, e eu confio muito que daqui a pouco eles possam estar aí já vivendo ou vivenciando um outro momento dentro da equipe. Dorival, tudo bem? Boa noite. Você falou sobre a sua passagem mais desafiadora ter sido a de 2017, né? Claro que a situação era completamente diferente. Nessa altura do campeonato, o São Paulo era o vice-lanterna naquela ocasião, né? Mas, muito por conta do tempo sem vitória, e isso é compreensível, o torcedor tá tendo pesadelo, tá com muito medo de entrar lá de novo no Z4, enfim, essa temporada é um trauma para o torcedor são paulino. E ninguém melhor do que você para poder responder o que o São Paulo tem a mais nessa temporada, para que você pode falar para acalmar um pouco esse torcedor, de que o cenário não vai se repetir, de que não vai viver aquele desespero mais uma vez. Não, são situações distintas, né? Um pouco diferentes. Naquele momento, realmente, nós estávamos, eu não me lembro bem, mas acho que era a penúltima colocação da competição. E nós fizemos um segundo turno que, se mantivéssemos o último resultado contra o Bahia, aqui dentro do Morumbi, vínhamos ganhando a partida até os 43, 44 minutos do segundo tempo, quando sofremos um empate, aquele resultado daria ao São Paulo a melhor campanha da segunda fase do Campeonato Brasileiro, ou seja, do segundo turno. Então, assim, foi um campeonato de recuperação. Uma recuperação que poucos acreditavam que poderia acontecer. O momento era muito difícil. Chegando 6, 7 jogadores ao mesmo tempo, saindo outros 6, 7 jogadores. O próprio treinador chegando naquela situação. Então, até que conhecêssemos todo o grupo, até que tivéssemos um contato um pouco maior e encontrássemos um caminho, também demorou. Como aqui, né? Nós partimos com uma reformulação dentro do campeonato. Essa é uma realidade. Nós tiramos aí 12 companheiros que aqui estavam e chegaram outros 5. Então, nós estamos também partindo para uma reformulação dentro de uma competição de tamanho. E chegamos ao final de mais uma coletiva do Brasileirão 2026. Dorival Júnior falou sobre os principais acontecimentos de São Paulo x Coritiba, analisando o desempenho da equipe, as escolhas durante a partida e os pontos que precisam ser ajustados para os próximos desafios.
Agora, a pressão muda de lado. O São Paulo precisa transformar a análise em evolução dentro de campo, enquanto o Coritiba segue buscando seus objetivos na competição. E você, torcedor, concorda com a avaliação de Dorival Júnior? Qual foi o principal ponto da partida que precisa ser corrigido? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no Batalha dos Mascotes e ativar o sininho para acompanhar coletivas, gols, melhores momentos, polêmicas e tudo o que acontece no futebol brasileiro. Até o próximo vídeo.